falando da palavra e o tema dessa semana é altares. O Antigo Testamento ele nos dá exemplos de altares, altares que foram levantados para sacrifício, altares que foram levantados pela presença de Deus naquele lugar, altares de aliança. Altares, eles sempre estão falando de momentos onde o homem se relaciona com Deus, seja para sacrifício, seja por conta da sua presença naquele lugar, seja por conta de uma aliança do homem com Deus. E baseado nesse relacionamento do homem, do ser humano com Deus, os dias de hoje, essa prática tem sido deixada de lado, porque o homem foi se distanciando, o ser humano foi se distanciando cada vez mais de uma vida de relacionamento com Deus. Mas o ser humano, de um modo geral, ele foi criado por Deus para adorar, para se relacionar com Deus. Agora eu pergunto, se o homem se distanciou desse relacionamento com Deus, automaticamente ele passou a adorar e se relacionar com outros deuses. Deuses que foram substituindo uma vida de relacionamento com Deus pela dependência a esses novos deuses. Então, o homem, o ser humano passou a depositar o seu relacionamento, a depositar a sua fé, a sua crença, o seu culto a deuses deste mundo. E quando eu falo deuses deste mundo, eu não estou falando de um Deus de imagem, eu estou falando de uma presença. Então o homem passou a prestar sacrifício, oferta aos deuses que passaram a fazer parte do seu dia a dia. Deuses que substituíram o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso relacionamento a Deus, o nosso Criador, para um Deus que substituiu essa presença. Então nós passamos a prestar culto ao Deus do trabalho excessivo e passamos a sacrificar a nossa vida, ofertando a esse Deus a nossa presença dos nossos lares. Porque se eu trabalho muito tempo, eu fico muito tempo fora do meu lar. E a minha presença da minha casa, da minha família, ela deixa de existir. Nós passamos a levantar altares de relacionamento com o Deus do dinheiro e passamos a sacrificar nesse altar, sacrificamos a nossa vida nesse altar e passamos a ofertar a necessidade cada vez maior desse dinheiro. Nós levantamos altares ao Deus da tecnologia e passamos a sacrificar a nossa vida nesse altar, ofertando a esse Deus o nosso vício de ter que estar sempre se atualizando, estar conectado, sempre estar fazendo parte desse mundo. E automaticamente o Deus, o nosso Criador, está sendo colocado cada vez mais para fora das nossas vidas. E eu quero perguntar hoje para você, para mim, qual é o Deus que tem sido adorado, que temos levantado um altar nos nossos dias hoje? A nossa posteridade vai encontrar no momento de necessidade, um altar levantado para qual Deus? Qual é o Deus que a nossa posteridade, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que virão depois de nós, vão recorrer, vão encontrar
levantados por nós? Quem é o Deus que nós temos sacrificado? A nossa vida, ofertado aquilo que nós temos de melhor. Então, eu quero deixar essa reflexão para você hoje. Qual é o altar que você tem levantado? Qual é o Deus que você tem se relacionado? Qual é a referência que a sua posteridade vai encontrar como um marco, como um altar deixada por você? Amém? Deus abençoe o seu dia. Até a próxima. Tchau.